Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, um leproso chegou perto de Jesus e de joelhos pediu: Se queres, tens o poder de curar-me. Jesus, cheio de compaixão, estendeu a mão, tocou nele e disse: Eu quero, fica curado. No mesmo instante, a lepra desapareceu e ele ficou curado. Então Jesus o mandou logo embora, falando com firmeza: Não contes nada disso a ninguém. Vai, mostra-te ao sacerdote e oferece pela tua purificação o que Moisés ordenou como prova para eles. Ele foi e começou a contar e a divulgar muito o fato. Por isso Jesus não podia mais entrar publicamente numa cidade. Ficava fora, em lugares desertos, e de toda parte vinham procurá-lo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Podemos sentar. Queridos irmãos e irmãs, queridos peregrinos que estão aqui, aqueles que nos acompanham também em casa, hoje nós comemoramos Santo Antão. Foi um santo egípcio e que, ao ouvir a palavra de Deus, já seguiu logo a Deus, a nosso Senhor, quis entregar a sua vida a Deus. Normalmente os santos, normalmente os homens de Deus, e nós que estamos a caminho, não é? Que queremos também chegar à terra prometida, devemos ser também homens e mulheres que escutam a palavra de Deus e que praticam a palavra de Deus. Nós escutamos e temos escutado já a carta aos Hebreus nesses dias e o Salmo, que é um lamento, porque infelizmente o povo de Deus outrora não ouviu a palavra de Deus. E que pena, ainda nós cantamos aqui no Salmo agora há pouco, né? Não entrarão no meu repouso prometido. Aqueles que não ouvem a palavra de Deus, que não praticam a palavra de Deus, não herdarão a vida eterna. Não entrarão na terra prometida. Eu acredito que todos nós queremos entrar na terra prometida, não é? Queremos o céu. Mas para entrar no céu, minha gente, olha, a porta é estreita, já dizia Jesus. Estreita por quê? Porque largo, na verdade, é o caminho da perdição. Para se perder é muito fácil, não é, gente? Hoje, mais do que nunca, através da internet, através do smartphone, quantos caminhos errados nós podemos percorrer. Quantos caminhos errados podemos percorrer e endurecer o nosso coração à graça de Deus. E se nós temos a internet, se nós temos telefone, smartphone, vamos usar para o bem, minha gente. É um caminho também que nós podemos fazer de santificação. Mas vamos ouvir a palavra de Deus e praticar aquilo que Ele ensinou para que a gente possa entrar no reino de Deus. E claro, ninguém mais ouviu melhor esta voz de Deus do que o próprio Filho de Deus, Jesus Cristo. E nós temos ouvido e contemplado este Cristo que por onde passa faz o bem, por onde passa ensina, por onde passa cura os corações. Então ele é o nosso modelo por excelência, de alguém que ouviu a palavra e que praticou a palavra. E hoje nós encontramos este Cristo
que se depara ali com um leproso e diante do pedido do leproso tem compaixão daquele leproso. Sentir compaixão significa deixar-se envolver por aquele que está ali, tendo contato. Não ser indiferente. Meus irmãos, nós precisamos pedir essa cura a nosso Senhor, essa lepra que nos assola, a lepra da indiferença. Quantas vezes nós vemos um pobre, nós vemos alguém assim, meio estranho, e já julgamos, opa, aquilo ali vai aprontar, opa, aquilo ali não presta. Mas como é que Jesus olhava para os outros, e principalmente para aqueles mais pobres? Olhava com compaixão. E nós somos convidados, então, a ouvir a palavra de Deus, a praticar a palavra de Deus, e olhar para o Cristo, e também pedir a Ele essa graça de olhar as pessoas com compaixão. A começar com as pessoas de casa, não é? E o pai e a mãe sabem muito bem, né, do jeitinho do filho. E a tendência é olhar e já dizer, é um safado mesmo, está aprontando. Não é assim? A olhar de outra forma. Pode até olhar assim, mas tenta corrigir então. E tenta olhar com compaixão. Tenta olhar com um olhar misericordioso e ajudar esse filho, e ajudar esta filha. Principalmente se esse filho, se essa filha, se esse irmão, se essa irmã que nós nos deparamos, pedem ajuda, principalmente esses. Porque foi isso que aconteceu aqui no Evangelho. Este homem se aproximou, ele teve coragem também, ele foi ousado. Quem era o leproso? Alguém excluído. Alguns leprosos até usavam alguns sinos, né, para avisar que estavam chegando e o povo, né, sair, aqueles que estavam limpos. Mas aquele leproso teve coragem de se aproximar do Senhor e de pedir que ele fosse limpo, que ele fosse restaurado. E Jesus, diante daquele pedido, ele não se tornou indiferente, mas teve compaixão e disse para aquele homem, sim, eu quero, fica purificado. E essa compaixão que eu dizia de se envolver, Jesus se envolveu mesmo, porque nós vemos aqui alguns detalhes na palavra. Jesus se permitiu que ele se aproximasse, tocou nele, estendeu a mão, tocou nele e disse, fica purificado. Jesus realmente se envolveu com aquela situação ali. Não faltarão oportunidades para nós ajudarmos os pobres e os necessitados. Então estejamos também atentos à voz de Deus que fala através deste pobre, através daquele pobre. Não fechemos os nossos corações, não fechemos o nosso coração diante daquele que pede. Mas vamos pedir essa graça da compaixão, então. Vamos ouvir a palavra de Deus. E aí eu quero retomar o santo de hoje, que nasceu lá pelo ano 250, 255, Santo Antão, que de anta não tinha nada, né? Foi muito esperto, foi muito santo. Conta a história que aos 20 anos, ele entrou na igreja, a missa já estava ali sendo conduzida, e ele ouviu a palavra de Deus. Mateus 10, 21. Se queres ser perfeito, vai, vende tudo que tens, dá aos pobres, depois vem e segue-me. Antão era de uma família muito rica. Os seus pais haviam falecido. O que eu vou fazer com tanta terra, com tanto dinheiro? Ele ficou se questionando, ele entrou na igreja, ouviu essa palavra, eu tenho que me desfazer desses bens. Começou a dar para os pobres. Numa outra oportunidade, ele tinha uma irmãzinha também, tinha uma irmã, numa outra oportunidade, entrou de novo na igreja e escutou Mateus 6, 34. Não vos preocupeis com o amanhã. Aí ele se abandonou mais ainda em Deus.
acabou de vender os bens, pediu para a irmãzinha ir lá para um convento, para um mosteiro, deixou ela lá e foi viver como eremita. Foi viver também ali a oração, a palavra de Deus. Com o tempo, muitos peregrinos iam até ele para ouvir a palavra e também para serem curados. E ele viveu até os 105 anos. Uma vida longa, mas uma vida de serviço, uma vida de doação, uma vida de desapego. Alguém também que ouviu a palavra e que praticou a palavra de Deus. Que nós nos deixemos impactar pela palavra, irmãos. Que nós nos deixemos envolver pela palavra e viver a palavra. Todo dia nós podemos fazer esse compromisso. Os focolares, a Fazenda da Esperança, tem esse compromisso. Não, a palavra do dia é essa aqui. E nós todos, a palavra do Evangelho é essa aqui, é essa palavra do dia que nós somos chamados a viver. Que nós vivemos, que nós possamos viver como a gente rezou na oração inicial, menos para nós mesmos, mais para Deus. Mais para Deus. E aquele que vive mais para Deus, com a graça dele, com a misericórdia dele, herdará a terra prometida, o reino dos céus. Inclina um instante a sua cabeça e deseja então de todo o seu coração ser santo, ser santa. Ouvir hoje a palavra de Deus. Muita atenção, irmãos. Ouçamos hoje a palavra de Deus. Pratiquemos hoje esta palavra. Como Santo Antão, como tantos santos, como Jesus Cristo, peçamos esta graça de ouvir a sua palavra e de ter compaixão daqueles que sofrem, daqueles que mais precisam. Que o Senhor nos dê a graça da compaixão e de nos envolver. Jesus permitiu que aquele homem se aproximasse. Jesus estendeu a mão sobre ele. Jesus declarou: eu quero, fica purificado. Senhor, dá-nos a graça de ouvir a Tua palavra e de viver e de imitar o Senhor mesmo, Jesus Cristo. Também nos envolvendo com as situações que estão à nossa volta, pedindo a graça de ali ser o Teu sinal, de ali ser e levar a Tua cura, de levar a Tua palavra, de levar a Tua salvação aos nossos irmãos. Não queremos, Senhor, fechar o nosso coração, mas abrir o nosso coração e viver a compaixão, viver o amor aos irmãos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.